E aí, turma? Continuando o nosso trabalho sobre o material #Foco na Aprendizagem, tá bom? Vamos agora ao descritor 2, tá bom? Esse vídeo vai se referir ao descritor 2. O que é o descritor 2, né? O que diz o descritor 2? É simples, gente. O descritor 2 fala, né? É você inferir, né? Sentido ou a uma palavra ou expressão, né? O que você inserir, você inferir, você entender, né? Uma palavra, o sentido da palavra ou da expressão empregada no contexto, tá bom? Tem muita gente que não entende, né, essa questão. Com que sentido essa palavra foi empregada nesse contexto? Com que sentido ela foi usada nesse contexto, né? Aí nós vamos relembrar os conceitos de denotação e conotação, né? A palavra está empregada, essa palavra, né? Ou esta palavra está empregada no seu sentido denotativo ou conotativo, né? É isso que nós vamos, esse descritor 2 vai basicamente trabalhar nesse campo aí, tá bom? Nesse campo aí. Então vamos lá. Nessa aula, né, você aprenderá o que, gente? Primeira coisa, né, quais são os objetivos dessa aula? Primeiro, explorar as habilidades de leitura para fazer inferências nos textos verbais. Né? Para você fazer inferência em texto, entender os textos, você tem que ter essa habilidade leitora, tá? Essa habilidade de leitura, ser um bom leitor, ok? 2, né? Relacionar os efeitos de humor e o processo de inferência. Por quê? Né, muitos textos humorísticos, né, muitas piadas, anedotas e tudo mais, você tem que fazer inferência às palavras que lá estão usadas. Muitas vezes usamos a conotação para dar o sentido de humor, o duplo sentido de palavras, né, palavras ambíguas e tudo enquanto para poder gerar esse sentido de humor. Geralmente acontece dessa forma. Tá, ok? E o 3, relacionar o sentido real e o sentido figurado, né? Aquilo que eu falei, né? O real, palavras denotativas e figurados, conotativas, na geração de sentido de expressão em diferentes contextos. Ou seja, em que contexto está inserida a palavra, é que eu vou entender se essa palavra está empregada no sentido do real ou no seu sentido figurado, um sentido que não é dela própria, e sim está emprestando apenas um sentido àquela expressão, tá bom? Então vamos lá, gente. Já que eu falei humor, né? Você gosta de piada? Né? Vocês gostam de piada? Geralmente as pessoas gostam de piada, desde que não seja com si próprio, né? Desde que a piada não seja com ele, as pessoas gostam de piadas, né? Piadas geralmente tem que levar ao riso, são textos relacionados ao riso. Se você contar uma piada e ninguém ri da sua piada, foi um fracasso o seu texto, né? Então vamos lá, gente. A piada diz o seguinte, né? Eu trouxe aqui uma pequena piadinha, o material traz para a gente entender essa expressão, né? O sentido da expressão. Diz assim, né? Almoço na casa da amiga. Fui almoçar, aqui essa parte aqui, tá, gente? Fui almoçar ontem na casa de uma amiga. Quando terminamos de almoçar, ela me disse: fiz o almoço, agora a louça é sua. Perguntei, peguei a louça, coloquei tudo em um saco plástico e fui embora. Agora, a mulher está aqui na frente de minha casa, com a polícia querendo a louça de volta. Vai entender esse povo. Daí depois toma. Estranho, viu? Ou seja, né, apesar de não ter uma piada, se não ser uma piada lá, essa piada, né? Mas é uma anedotazinha, né? Algo interessante, tá bom? Aí eu pergunto a vocês, gente, aqui, né? Responda oralmente ou responda aí na cabecinha de vocês, tá bom? Vocês acham que houve algum ruído de comunicação entre o que a amiga diz e o que a outra entendeu? Qual foi esse ruído? O que é um ruído de comunicação, gente? Uma falta de entendimento na comunicação. Vocês acham que houve? Claro que sim, né? Claro que houve, né? Claro que houve. Qual foi esse ruído, né? A moça, né, levou a expressão, agora a louça é sua, né? A amiga levou essa expressão no seu sentido real, né? No seu sentido denotativo. Então esse foi o ruído, esse foi o mau entendimento nessa comunicação, não é isso? 2. Agora a louça é sua. Essa frase está explícita no texto. Qual o verdadeiro sentido dela, né? Ou seja, a frase a louça é sua está sim explícita no texto. Mas qual o verdadeiro sentido dessa frase, né? O sentido, gente, dessa frase vocês já sabem, né? Que é o sentido de que? Da amiga lavar a louça. Não levar a louça, e sim lavar a louça, tá bom? É como você diz, né? Por exemplo, você vai a uma seresta, né? Uma festa aí qualquer.
aí que estão vendendo as mesas. Aí o cara diz, a mesa custa R$ 20, a mesa com 4 cadeiras. Aí dá vontade de você dizer, né, pô, vou levar para casa então, né? Mas não, é o sentido figurado da coisa, né? A mesa, o espaço para você sentar na mesa, usar a mesa custa esse valor, né? Então temos que entender bem esse sentido, tá ok? E 3, quais as pistas que o texto dá a você para a compreensão do real sentido dessa frase, né? A pista principal é essa, que antes ela disse, ó, acabamos de jantar, agora a louça é sua, jantar ou almoçar, corra assim, né? Almoçar. Fiz o almoço, agora a louça é sua, ou seja, a divisão de tarefas. Essa é a principal pista que a gente entende que a questão da louça era o quê? Para lavar a louça, tá bom? Então, assim, os textos que nós vamos trabalhar a seguir, os questionários, vêm muito em sentido dessas questões, você entender o sentido da palavra, entender o sentido da expressão e saber o seu real emprego na oração e nos textos, tá bom? Abraço. E resolva as questões aí de forma consciente. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Valeu, turma.